Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Apocalipse, capítulo 3, os versículos 7 a 13. Assim está escrito: E ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, e dentre tantas riquezas que aqui encontramos, vamos focar sobre pus uma porta aberta. Uma porta aberta. Sobre isso vamos falar. Uma porta aberta. Esse texto refere-se a uma das cartas que Jesus direcionou a João na ilha de Patmos, quando se revelou a ele. E dentre estas cartas, Jesus enviou 7 cartas às igrejas da Ásia, cidades próximas, para cada uma delas uma carta, na onde Jesus direcionava esta carta ao anjo da igreja, que era o responsável por aquele trabalho. Em primeiro lugar, a carta era dirigida a ele. Jesus se apresentava em cada igreja, ele apresentou-se de uma maneira de acordo com a avaliação que ele fez de cada igreja. Disse do que ele tinha conhecimento com relação à condição e à medida de fé daquele povo. Falou também sobre aquilo que não estava correto, que ele tinha encontrado em situação que precisava haver uma retomada, uma restauração, para voltar ao ideal estabelecido por Jesus. E ao final da carta, ele prometeu bênçãos, vitória e recompensas a quem se mantivesse fiel e atento à voz do Espírito. Então, ele escreveu as 7 cartas, a primeira sendo a igreja de Éfeso, a segunda para Esmirna, terceira para Pérgamo, quarta para Tiatira, quinta para Sarto, sexta para Laodiceia e a sétima que lemos para Filadélfia. Das 7 cartas, Filadélfia, encontramos que foi a única carta aonde não houve repreensão àquela igreja
e aquele responsável, aquele anjo da igreja que ali estava cuidando. Todas as outras nós encontramos uma repreensão, de uma forma em uma, de outra forma em outra, mas todas elas precisavam fazer um ajuste diante de Deus e repensar a posição deles para que não perdesse a oportunidade e a identificação com Deus. Porque o responsável poderia ser removido, retirado dali. E aquele povo sofreria algumas consequências. Mas quando chegamos à igreja de Filadélfia, significa amor fraternal, esta igreja tornou-se então aqui como um parâmetro, como um exemplo de conduta, como deve ser uma igreja que tem o desejo de servir ao Senhor, nosso Deus, de ser leal, de ser fiel, de ser prudente. Então, quando ele escreve a esta igreja, ele se apresenta como o que é santo, o que é verdadeiro. Esta é uma qualidade, um dos atributos de Jesus, e ele se apresenta como santo e como verdadeiro. Como alguém que não deixa nenhum tipo de dúvida, em qualquer que seja a situação. E ele diz o seguinte: o que é que ele tem diante daquela igreja? Então ele diz, o que tem a chave de Davi. E o que ele faz com esta chave de Davi, que é símbolo de autoridade? E ele diz que tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então identificamos aqui Jesus como aquele que abre portas, abre oportunidades. E quando ele abre, está aberta. Quando ele fecha, está fechada. Quer dizer, ao Jesus abrir uma porta, não há nenhum tipo sequer de impedimento que faça com que aquela porta seja fechada. E por outro lado, se Jesus fecha uma porta, ninguém tem condição de tornar a abri-la. Porque o segredo da igreja, do Senhor, do fortalecimento dos salvos ali, o crescimento na edificação, depende da ação de Jesus. Então, se Jesus está presente e abriu a porta, ele vai dar todos os recursos necessários que sejam ali utilizados para o bem do seu nome e da sua obra. No entanto, se ele fechou a porta, esta porta não tem como abrir, porque com ele está o poder. É somente ele que tem este poder de abrir a porta e de fechar a porta. Ninguém mais tem este poder. E ele se apresenta desta maneira à igreja de Filadélfia, dizendo que com ele está a autoridade, com ele está o comprometimento e a responsabilidade de orientar e dirigir o seu povo em determinada comunidade, em determinada cidade, vila, bairro ou país. É Jesus quem está no controle, no comando de todas as coisas. Os homens, o anjo da igreja, o responsável, é um instrumento que Deus usa e coloca nele as suas palavras e orienta-o como ele deve proceder. E quando ele obedece a ordenança, a ordem de Jesus, ele é bem-sucedido. Ele tem a proteção, ele tem a aprovação, ele tem o livramento. E aquele povo recebe um crescimento espiritual diferenciado, porque tem diante deles alguém que está ensinando, que está recebendo de Jesus e sendo fiel na transmissão daquilo que recebeu do Senhor. E ele revela o que ele sabe daquele povo, daquela cidade de Filadélfia. Ele diz, eu sei as tuas obras. Jesus conhece tudo a nosso respeito.
tanto individual como coletivo, como igreja. Jesus conhece tudo. Não há nada que esteja oculto aos olhos de Jesus. Ele conhece e vê todas as coisas. E ele diz: eu sei as tuas obras. E afirma dizendo o seguinte: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então podemos entender Filadélfia como sendo a igreja de porta aberta. A igreja que recebeu de Jesus uma porta aberta. Não foi a igreja que abriu a porta, mas foi Jesus que colocou uma porta aberta para aquela igreja. Porque existe a diferença. Neste caso do texto bíblico, foi Jesus que colocou uma porta aberta, ou seja, abriu oportunidades para aquela igreja estender os fundamentos da palavra de Deus, estender as suas estacas, firmar bem as estacas, a sua tenda, para abrigar as pessoas que haveriam de entrar por aquela porta aberta que Jesus havia colocado diante daquela igreja. E por que ele colocou uma porta aberta para a igreja de Filadélfia e não colocou para as outras? Porque ele encontrou na igreja de Filadélfia um comportamento e um fundamento bíblico e espiritual extraordinário que dava condições de Jesus colocar diante deles uma porta aberta que ela não seria desperdiçada, mas eles aproveitariam aquela porta aberta para continuarem o seu trabalho agora com mais vigor, com mais disposição, sabendo que havia muitas oportunidades por serem aproveitadas com a pregação da palavra de Deus. Então esta foi a porta aberta que Jesus colocou para a igreja. Agora, a igreja que abre as portas no sentido humano é aquela igreja que está abrindo mão dos princípios básicos da palavra de Deus, os fundamentos que foram estabelecidos pelos profetas e apóstolos de Jesus, e que a igreja vinha mantendo este padrão, esta doutrina, este cuidado, mas que ultimamente ela está abrindo as portas, ou seja, afrouxando as cordas, tirando os limites, removendo os marcos que foram deixados, e esta porta e esta igreja, eles estão tornando uma igreja de porta aberta. Tudo é válido, nada é proibido, nada mais é pecado. De qualquer jeito que vier e continuar, está tudo certo. Infelizmente, este é um padrão que está se estabelecendo em pleno século XXI, na maioria daqueles que tempos atrás, quando nós observávamos, víamos ali uma firmeza, um comprometimento, uma fidelidade aos princípios da palavra de Deus e a obediência à direção do Espírito Santo. Mas, infelizmente, estas coisas ficaram para trás. E agora as estacas foram arrancadas, as cordas foram afrouxadas e ela então abriu a porta e agora não tem mais nenhum referencial. Tornou-se irreconhecível e parece ser apenas um ajuntamento de pessoas sem nenhum comprometimento com os planos, propósitos e a vontade de Deus. Quando fala sobre o plano de Deus, o comprometimento das pessoas, a entrega total da vida, cada um vai se escorregando para um lado e vai se desculpando
e ninguém mais tem este comprometimento firme e seguro de ser fiel a Jesus e manter o comprometimento de continuar anunciando a palavra de Deus. Diferente de Filadélfia. Filadélfia, uma igreja que vinha trabalhando dentro do propósito da vontade de Deus e pelo Senhor ver neles a fidelidade, a dedicação, o comprometimento, ele disse, pus uma porta aberta eis que diante de ti pus uma porta aberta. E afirmou o seguinte, e ninguém a pode fechar. Esta porta aberta que Jesus colocou diante desta igreja é a porta da salvação. Esta porta permanece aberta e permanecerá até o último dia estabelecido por Deus. Por isso Jesus disse, eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar esta porta. Pode perseguir, pode ameaçar, pode tentar silenciar, pode se levantar a maioria, não tem problema nenhum. Não terão poder de fechar uma porta que foi aberta por Jesus. Esta porta continuará aberta no tempo necessário que Deus marcou para aquela porta estar aberta diante daquela igreja. E ele diz, ninguém a pode fechar. E vocês, embora tendo pouca força, mas não negaste o meu nome, mantiveste a fidelidade, o cuidado, a responsabilidade, mesmo com pouca força, ainda assim resistiram todas as investidas do adversário pelos meios que ele utilizou-se para enfraquecer aquela igreja. Mas eles não cederam, eles mantiveram-se firmes e fiéis diante da presença do Senhor. E o Senhor então diz o seguinte, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o segredo desta igreja estava nessas duas coisas. Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Estes são dois sustentáculos diante de perigos e ameaças que a pessoa pode se firmar neles e não se deixar levar por qualquer outra condição ou situação que se tornariam vulneráveis, perigosos e fracassados. Mas quando se tem a palavra de Deus e a guarda no coração e não nega o nome de Jesus, então esta igreja ela tem de Deus a promessa de prosperar, de ir adiante, de crescer, de multiplicar, de alcançar mais vidas. Esse prosperar não é o prosperar financeiro. As pessoas hoje, quando se fala em prosperar, só pensam em dinheiro. E é só o que eles querem hoje em dia. Eles não pensam em almas, não pensam em vida santificada, não. Só pensam em coisas que são fáceis e desejáveis para que eles possam viver desta condição. Mas quando olhamos a palavra de Deus, uma igreja próspera é uma igreja produtiva diante do Senhor. É uma igreja que realiza um trabalho muito importante que traz glória ao nome de Jesus. E esta igreja de Filadélfia, ela tinha esta marca. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E tinha mais. Eles não estavam com facilidade, não. Eles estavam sofrendo, estavam sendo ameaçados, estavam sendo colocados em descréditos, mas eles mantiveram-se firmes diante do Senhor e diante da sua palavra. Porque tinha lá, na cidade de Filadélfia, uma sinagoga de Satanás. Veja como é audacioso este adversário
que alimenta no coração das pessoas, que abriram lá uma sinagoga de Satanás para fazer concorrência com a igreja do Senhor. Mas a igreja não se amedrontou, a igreja não se intimidou, a igreja não ficou tímida num canto, como quem diz, imóvel, sem fazer nada. Não, porque eles tinham consigo a promessa que Jesus fez. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sinagoga de Satanás são as portas do inferno que procuram atrair vidas e desviá-la da comunhão com o Senhor. Mas o que o Senhor prometeu à igreja de Filadélfia foi que ele faria com que estes que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, são falsos, são mentirosos, mas o Senhor disse que vai fazer com que eles venham e, prostrado aos teus pés, aos pés daquela igreja, que eles o iriam adorar, que adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Estes que estavam nas águas de Satanás, iria chegar o momento que eles iriam ser atraídos e convencidos pelo poder do Senhor, iriam adorar e discernir o amor de Jesus por aquele povo, por aquela igreja. E seguindo, ele diz que, como guardaste a palavra da minha paciência, não negaste o meu nome, então Jesus agora faz uma promessa a eles. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A reciprocidade é muito importante. No outro texto, Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Como a igreja de Filadélfia não negou o nome do Senhor, mas guardou a palavra da paciência e não negou o nome de Jesus, Jesus agora diz também: eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então veja a recompensa da fidelidade ao Senhor e do comprometimento diante dele pela observância da sua palavra e do seu nome. Então ele prometeu isto e afirmou: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A vinda de Jesus está próxima. E ele diz: guarda o que tens. Tenha cuidado com aquilo que você recebeu de Deus. Não permita, não facilite para que aquilo seja perdido, mas conserva o que recebestes do Senhor, porque ele diz aqui: venho sem demora. E terminando, ele faz promessas, dizendo a eles: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E adverte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta igreja, ela é uma igreja que recebeu de Jesus uma porta aberta. E esta igreja que recebeu uma porta aberta deve ser a igreja do tempo do fim, para fazer frente a estas igrejas que abriram as portas para o mundo e para o pecado, mas dentre estas tem aquela que é fiel. Como existiam 7 igrejas, e esta aqui não teve nenhuma repreensão do Senhor. Então, nos nossos dias também, há em algum lugar neste mundo de meu Deus, igrejas que são sérias, que são leais, que são fiéis, que não se venderam, que não se corromperam, que não abriram as portas para o mundo, mas que se mantêm
observando as exigências que a palavra de Deus traz para manterem-se firmes e fiéis sem se contaminarem com este mundo de trevas e de pecado. Então, esta é uma marca de uma igreja para o tempo do fim. E nós observamos já despontar nos nossos dias este tipo de igreja. Igreja que honra a palavra de Deus, igreja que reverencia o nome de Jesus, igreja que não aceita o padrão do mundo, mas ela se amolda ao padrão de Deus estabelecido na sua palavra. Então, enquanto umas estão voltando atrás e tirando todos os parâmetros de uma igreja séria, verdadeira e leal, existem aqueles que estão formando grupos com fidelidade, temor e sinceridade diante de Deus. E Deus está ajudando estes, Deus está abençoando, Deus está multiplicando ali o número dos fiéis, e elas estão sendo olhadas, estão sendo testemunhadas em vários lugares. Alguém está dizendo, alguém está falando, em tal lugar, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, Deus está fazendo aquilo outro. Ao passo que quando aqueles que abriram as portas e tiraram os limites, eles olham para si e cada dia estão perdendo mais um. Cada dia mais um vai embora, cada dia outro vai, cada dia uma família sai. Enquanto que aqueles que são leais ao Senhor e aproveitam a porta que Deus abriu, cada dia está chegando mais um. Cada dia vem uma família, vem um casal, vem um grupo, vem este, vem aquele, e elas estão recebendo e cuidando destas almas com a palavra de Deus. Então é muito importante nós destacarmos este ponto. Aqueles que se julgavam donos da verdade e os únicos pelos quais Deus se manifestava, estão ficando para trás, porque abriram a porta e perderam os referenciais da palavra de Deus. E outros que estão surgindo com a observância deste referencial bíblico, estão prosperando. A cada dia Deus está acrescentando, Deus está aumentando o número de fiéis ali, e o nome dele está sendo glorificado. Então a igreja de porta aberta, a igreja que recebeu, para a qual Jesus abriu esta porta, colocou uma porta aberta, é a igreja do tempo do fim. E as pessoas estão encontrando elas, estão se dirigindo, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Este é o primeiro ponto. A igreja de Filadélfia simboliza a igreja do tempo do fim. A igreja que recebeu de Jesus uma porta aberta e entrou por ela. Segundo, a igreja dos últimos dias, já dissemos que é esta igreja de porta aberta. Então, não é a porta fechada. Aqui não entra mais ninguém. Não. A igreja que recebeu de Jesus uma porta aberta, ela sempre está recebendo, sempre há este movimento de vir e não sair, mas vir. E estão vindo a dezenas, a centenas, a milhares, em todo e qualquer lugar. Deus tem levantado um tipo de povo assim, que está comprometido com ele, e Deus tem investido ali a sua graça, o seu poder, sua misericórdia, os seus milagres. Eles estão acontecendo, sem que seja preciso fazer qualquer tipo de marketing ou propaganda. As pessoas que experimentam esta temperatura espiritual, elas vão dizendo umas às outras, e estas vão chegando, vão se aproximando, e o nome do Senhor continuará sendo sempre glorificado. Terceiro lugar, Jesus entregou à igreja a chave da evangelização vitoriosa. É a igreja que se importa com as almas, é a igreja que prega o evangelho, é a igreja que está interessada
em que vidas venham aos pés de Jesus. Não há outro interesse secundário. O interesse prioritário desta igreja é a conquista de almas. Uma igreja que ganha almas, que leva a evangelização a sério, até as últimas consequências, mas que vai atraindo vidas para Cristo. Então, esta igreja recebeu esta chave, que é da evangelização. Evangelizar é anunciar, é falar de Jesus. Tem tantas pessoas falando de evangelização, mas evangelizar o que é bom, nada. Mas há aqueles que não estão propagando aos holofotes, mas estão fazendo com discrição, com seriedade, no dia a dia, com a vida natural, agradável a Deus, e isso está produzindo um resultado louvável diante do Senhor. Então, em quarto lugar, esta igreja que recebeu de Jesus uma porta aberta, a quem o Senhor está enviando as pessoas, ela tem um comprometimento de enviar missionários a outras partes da terra, onde houver uma necessidade, antes que a porta se feche, porque um dia a porta vai se fechar. Mas antes que ela se feche, é preciso que aproveite todos os espaços necessários. Igrejas sérias ainda continuam fazendo missões. Igrejas que perderam a seriedade já não fazem mais missões. Já não têm comprometimento em capacitar o missionário e enviá-lo ao campo. Mas aquelas que entenderam a porta que Jesus abriu, eles estão preparando missionários, eles estão capacitando, estão enviando debaixo da direção do Senhor Deus, e eles estão indo mundo afora, para onde chegar, estabelecer ali uma obra de Deus com seriedade, com temor, com pureza e com a bênção de Deus, de que vai enviar vidas para se reunir ali e glorificarem o nome do Senhor. E em quinto lugar, é preciso observar que esta igreja, ela precisa permanecer fiel a Jesus. Por quê? Porque Jesus continua sendo fiel a esta igreja. Jesus nunca foi infiel com a igreja. E ela também, por sua vez, deve ser fiel a Jesus. Agora, é preciso saber uma coisa. Um dia, esta porta vai se fechar. E aí não haverá mais oportunidade. Fechará também as oportunidades. Mas enquanto esta porta que Jesus colocou, esta porta aberta, é tempo de apressar, de falar, de testificar, de proclamar, de anunciar Jesus a indivíduos e a grupos. A forma que Deus orientar deve ser feita. E quando fizer assim, vai trazer vidas para o reino de Deus. A obra de Deus vai ser enriquecida. O nome do Senhor será glorificado. A fé daquele povo será fundamentada. E eles então aprenderão que, mantendo os fundamentos da palavra de Deus e firmando bem as suas estacas, e não abrindo portas para romper com os limites que a palavra de Deus estabeleceu, quando ele se mantiver dentro destes parâmetros, a mão de Deus estará sobre eles, o crescimento será real, dinâmico e rápido, porque é Deus que envia. Então isto vai acontecer. É o tempo que está se findando, mas ainda assim Deus tem aberto ricas e preciosas oportunidades, e é preciso entrar por elas e produzir para o reino de Deus. Então nós observamos nesta oportunidade, Jesus colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Ele pode hoje estar colocando
uma porta aberta também diante desta igreja, a qual você faz parte, se você se mantiver firme em guardar a palavra e não negar o nome de Jesus e não abrir para o mundo entrar, mas manter o que a palavra de Deus estabeleceu. Com esta porta aberta, Deus fará vir muitas pessoas para se aproximarem e juntos bendizerem e glorificarem o nome santo e poderoso do Senhor, até que ele volte. Porque ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então observamos que, aliado a esse texto, a igreja de Filadélfia simboliza a igreja do tempo do fim. Segundo lugar, a igreja em seus últimos dias, ela será uma igreja com as portas abertas. A porta aberta que Jesus abriu para atrair pessoas para Cristo. Em terceiro lugar, Deus entregou a esta igreja a chave da evangelização, da proclamação do evangelho para a conquista de almas, a conquista dos pecadores para Cristo. Em quarto lugar, esta igreja deve aproveitar este tempo que Jesus abriu a porta, e ele diz que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Como Jesus abriu a porta, esta igreja tem a responsabilidade de aproveitar o tempo e os espaços e enviar missionários a novos lugares para proclamar a palavra de Deus. Isso antes que a porta se feche. E em quinto lugar, esta igreja precisa permanecer fiel a Jesus até o fim, porque Jesus permanece fiel à igreja. Então deve haver uma reciprocidade entre a igreja e Jesus. Se Jesus é fiel a ela, ela deve ser fiel a Jesus também. E assim concretizará o plano de Deus para este tempo do fim, onde o nome do Senhor será glorificado, enquanto alguns estão perdendo, desanimando-se, outros estão alegres, encorajados, dispostos, recebendo, aumentando, glorificando o nome do Senhor. E estes, então, permanecerão em pé diante do Filho do Homem. E eu e você possamos entender este momento e não abrir brechas, não ceder ao adversário, não dar a ele nenhuma oportunidade de ele cirandar com aqueles que fazem parte do povo de Deus, mas manter a fidelidade à palavra de Deus e ao nome de Jesus. Quando assim fizermos, bênçãos sem fim virão e nos alcançarão com regozijo e alegria de ver vidas salvas, libertas e transformadas por Jesus. Que possamos olhar por este prisma e trabalhar com esta finalidade para a glória do nome do Senhor, e que Deus continue ajudando e abençoando-nos em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.